Eu nasci e cresci na cidade de Sorocaba. Eu nasci numa família com 5 irmãos, então era uma casa sempre muito, muito cheia, e com uma mãe que é educadora, ela é pedagoga. Apesar das diversas dificuldades que a gente enfrentou, financeiras e socioeconômicas, ela sempre trazia a educação como algo muito principal para mim. Eu sempre priorizei muitos estudos. Eu sempre falei isso para eles. Se a gente pode chegar em algum lugar, é através da educação. Eu, como professora, faço a mesma coisa. Incentivo demais os meus alunos, sempre. O que eu faço, sempre fiz aqui em casa por eles, eu fazia pelos meus alunos também. A gente sempre, dentro das escolas que a gente estudava, valorizava aquilo que a gente tinha, mesmo que fosse de má qualidade muitas vezes. Ela perguntava que sonhos que a gente tinha, o que a gente queria fazer no futuro, e eu acho que isso foi me moldando bastante sobre as perspectivas que eu tinha para aquilo que eu queria ser e para aquilo que eu queria fazer. Só porque a gente às vezes tira um 3 numa matemática ou um 2 no português, a gente não é inteligente, a gente não tem sucesso, vitória, a gente não tem nada. Na educação brasileira hoje a gente tem uma cultura de baixas expectativas. Primeiro que a gente tem uma grande crise no ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono, porque muito se olha para o fundamental 1, alfabetização, muito se olha para o ensino médio, afinal, vestibular, universidade, mercado de trabalho, mas a etapa que a gente tem no meio, entre uma e outra, fica totalmente esquecida. É uma etapa em que as pessoas passam a desesperançar pela educação. Dentro das escolas, os sonhos não são comentados, não são nutridos. E foi exatamente isso, a experiência que eu também vivenciei. Eu conheci o Léo em 2019, quando ele entrou no colégio de um programa de bolsa, né? Eu lembro até hoje, não sei se ele lembra, mas ele estava no terceiro C. Eu lembro só que nunca teve essa visão dele enquanto indivíduo, que basta que outras pessoas ocupem esse espaço, e eu quero que outras pessoas também ocupem esse espaço e que isso seja algo plural, né? Sempre foi muito latente dele, né? Eu vim aqui por meio da educação, eu construí isso através da educação, e o que mais eu posso alcançar pela educação? Acho que era sempre esse horizonte que ele tinha, né? Do que mais além disso, porque não basta apenas eu estar aqui, né? Eu fundei o Instituto GIG com 15 anos e eu fundei justamente porque eu entendia que eu precisava protagonizar aquela transformação que eu queria ver. Então o problema que o Instituto GIG e que eu tento resolver é transformar a educação brasileira para que a gente tenha uma cultura de altas expectativas dentro das escolas, para que toda a escola, seja a equipe escolar, ou seja, os alunos, estejam motivados, engajados, estejam confiantes para abraçar os desafios, conhecer as oportunidades, trocar o conhecimento, entender o verdadeiro poder que a educação tem. Oi, tudo bem? Sou Lucila, sou vice-diretora da escola Maria Zilda. Eu queria o Leonardo para ser professor da escola. Em primeiro lugar, eu já pegaria o Leonardo para vir para cá. Após a vinda do Leonardo, nós descemos com esses alunos. Alunos que não falavam, até que eram tímidos, né? Começaram a falar bastante. Achei até assim, nossa, aquele aluno que está sempre quietinho, agora está falando, né? E saíram coisas assim que eles queriam construir no futuro, o que eles pensam de ser, né? E o que eles precisam fazer para chegar aonde eles querem, né? Antes de entrar na Lala, eu não tinha o sonho de seguir
a carreira de impacto social ou de fazer com que o Instituto se transformasse de fato numa instituição de terceiro setor sustentável. Eu tinha o sonho de cursar administração de empresas, entrar no mundo corporativo, talvez ir para a ESG, responsabilidade social, porque eu não enxergava que existia um caminho para impacto social em terceiro setor. Dentro da Lala, eu vi esperança. O Lala foi um divisor de águas ali, né? Que o Léo, ele tinha uma intenção e o Lala trouxe para ele a outra visão, né? De liderança, né? Então eu sou super grata a isso, porque ele tá no lugar certo agora, né? E que vai fazer com que ele transforme, né? Em volta dele. E para além disso, a Lala me fez entender que eu tô trabalhando com pessoas. E eu acho que essa foi a skill que ela mais trouxe de relacionamento interpessoal. A Lala, ao conseguir fazer com que eu parasse e refletisse sobre o meu passado, para entender o meu presente e construir o meu futuro enquanto jovem liderança, me trouxe essa percepção de que eu precisava gerar esse sentimento de que eu sou um agente de mudança, de que eu sou uma liderança em outras pessoas. Toda vez que eu falo do GG, eu falo do Léo e eu falo como eu sou apaixonada pelo Léo. É assim, é sempre. Todo mundo, não, você passou pelo GG, rarará. Eu falo, não, gente, mas o Léo. E eu acho ele uma pessoa muito inspiradora. Todas as vezes que eu falo, né, de querer crescer na vida, sobre experiências e tudo, eu sempre pego o Léo como fontezinha ali. O GG me impactou em vários âmbitos, mas principalmente acendeu aquela chama de querer trazer isso pra todo mundo, querer trazer essa chama da paixão pela educação pra todo mundo. A gente quer expandir para mais e mais e mais escolas, porque uma vez que a gente mostra de escola em escola que é possível a gente transformar uma cultura e mostrar que isso tem efeitos na aprendizagem do aluno, a gente consegue chegar em nível estadual, ir para outros estados, transformar mais e mais vidas e alcançar centenas de milhares de estudantes de escolas públicas ao redor do Brasil inteiro.